Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa live aí que eu espero que ajude muitas pessoas sobre um tema que tá deixando a gente sem sono, né? Como eu falei. Então, vou esperar o pessoal vir chegando. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, muita gente começou a seguir hoje. Quem começou a seguir hoje, seja bem-vindo. O meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, tenho 4 filhos, uma de 5, uma de 4, uma de 2 e um bebezinho de 3 meses, o João. Eu tenho um curso de sono infantil, se chama Durma Bem Meu Amor, mas a turma tá fechada agora, então não tem como ninguém entrar, mas é excelente, a gente pretende ter uma turminha mais pra frente. Esse assunto do sono sempre me encantou muito, desde quando eu engravidei da minha primeira filha, porque todo mundo ficava dizendo, ai, aproveita pra dormir agora, porque depois acabou, e eu ficava com muita raiva. Daí eu comecei a ler sobre o assunto, né, de sono infantil, de sono, de bebê e tudo mais. E comecei a me interessar cada vez mais por isso. E quando a Lulu nasceu, que é a minha filha mais velha, ela dormia super bem e deu tudo certo. Então foi um incentivo pra mim. Apesar de hoje eu entender que teve uma parte dela, uma parte minha, mas é um incentivo. É muito bom quando a gente consegue estudar alguma coisa e aplicar. E eu espero que seja assim pra vocês hoje aqui nessa live, que vocês consigam aproveitar muita coisa, tá bom? Então, estamos todos enclausurados. Queria saber como é que vocês estão aí, vivendo esse momento único na história desse país. Infelizmente, um momento triste, né? Ninguém gostaria de estar passando por isso. Não pela clausura, mas por tantas pessoas que têm perdido a vida, né? Com essa doença, com esse coronavírus. Então, o fato é, politicamente falando ou não falando, né, não tomando parte de nenhum lado, mas o fato é que a gente está em quarentena. E essa coisa de quarentena é uma coisa muito doida, até pra mim, que sou uma pessoa super caseira, eu adoro estar em casa, as crianças, minhas filhas estudam em casa. A gente passa bastante tempo, né, em casa, as atividades extracurriculares são no nosso condomínio, então a gente só pega o elevador e desce. Então eu sou uma pessoa habituada mesmo a estar em casa, mas não estou agora, estou na casa dos meus sogros, em outra cidade, que é uma casa, não um apartamento. Mas até pra mim tem sido chocante, assim, essa coisa de não poder sair na rua, o ar livre pra nós, ainda graças a Deus que tem quintal, as crianças estão podendo aproveitar o quintal, mas não é a mesma coisa que um parquinho, né, gente? E até o pessoal me escreveu aí na caixinha falando que a maior dificuldade que tem encontrado com as crianças é a falta de ar livre, a falta das crianças brincarem, né? Enfim, isso realmente deve tá deixando a gente maluca, assim, né? A minha filha do meio, que agora tem 2, né? Mas enfim, ela tá subindo nos armários, assim, tá nesse nível. E ela é menina. Então eu imagino quem tem menino, quem tem mais de um menino. Gente, sério, só Deus, né, pra dar sabedoria pra nós, dar graça pra gente prosseguir. Então o cenário atual é o seguinte: quarentena, pais em home office, os que têm home office estão de home office, os autônomos, né, coitados. E as outras pessoas estão meio sem trabalhar. Alguns que estão trabalhando vão, né, trabalhar naquele jeito. Então, os pais estão trabalhando em casa, precisam ter aquele espaço, assim, aquele silêncio, aquela coisa toda. As escolas estão sem aula, então assim, aquela rotina básica de pelo menos 4, 5 horinhas, né, a criança ir um pouco na escola, ficar lá, brincar, fazer atividade, não tem. Os parquinhos dos condomínios estão fechados, as pracinhas não se vê ninguém, medo de contágio, enfim, algumas até fechadas. O serviço da casa todo acumulado, porque imagina, se for casa tem dentro e o quintal, se for dentro de um apartamento, gente, é enlouquecedor. Então tem aquele serviço que o pessoal tá toda a vida ali, né? A gente limpa e o pessoal vai sujando, a gente faz a comida, acaba de comer, já é a hora de fazer a próxima coisa. Então aquele serviço que vai se acumulando.
todas as refeições praticamente sendo feitas em casa. Então, se antes a gente conseguia ir, sei lá, sair num restaurante um pouquinho, ir à noite ou no meio do dia, agora são raros os que estão funcionando, então tem muita gente fazendo comida em casa. Então é mais aquela demanda, como eu falei, acaba o café, bota o almoço, acaba o almoço, bota a janta. E o lanche, né? Porque criança a gente sabe que eles têm que lanchar pelo menos uma frutinha, e aí corta a fruta, aí descasca, aí guarda, aquela coisa toda. E para somar tudo isso, um clima de ansiedade geral. Porque quem concorda, sei lá, quem concorda, vamos dizer assim, né? Quem concorda com o coronavírus tá apavorado porque vai morrer. Quem discorda tá apavorado, tá com raiva das pessoas que estão acreditando. Enfim, uma loucura de ansiedade, de medo que toma conta das pessoas, e a gente tem que driblar, desligar a televisão, porque as crianças ficam, né, mais preocupadas ainda se a gente fica com essas notícias na frente delas. Então a gente fica com essa ansiedade, essa coisa que a gente tem que controlar tudo isso para poder dar uma paz, né, ter uma paz no lar. E a cereja do bolo qual é, minha gente? Qual é a cereja desse bolo cheio de confusão? As crianças não dormem. As crianças não dormem. As crianças acordam várias vezes à noite, não querem mais tirar a soneca da tarde ou nunca tiraram. As crianças não dormem. Se desse pra dormir ainda, dava uma folga, mas não. E agora, como é que a gente vai fazer pra mudar pra virar esse jogo, né? Então é pra isso que eu tô aqui hoje, pra dar umas dicas pra vocês, umas ideias assim, né, pra gente pensar um pouco sobre essa questão do sono e usar esse momento a nosso favor, apesar de ser um momento triste, mas um momento que a gente pode aprender e que pode ser uma grande revolução na nossa vida, com certeza. Então a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai pensar em sono é entender como que o sono funciona, principalmente o sono infantil. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a criança, né, a criança, quando for dormir, vai pro quarto, vai deitar no travesseiro, vai fechar o olho e vai dormir. E assim vai permanecer a noite inteirinha. E no outro dia vai abrir os olhos, como se fosse uma coisa só. Só que, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, o que acontece com a gente é que a gente dorme e tem os ciclos do sono. Então o sono, ele não é uma linha reta, a gente tem que pensar no sono como se fosse uma onda. Ele vai e volta, ou para baixo, né? Ele vai, vamos supor, aqui é o sono leve, então ele vai, desce, vai no sono profundo, volta, fica mais leve de novo. E aí, esse momento que ele dá uma subida, vamos dizer assim, né, nessa onda que a gente tá imaginando, essa curva que a gente tá imaginando do ciclo, existe o sono leve e um breve despertar. Esse momento de breve despertar é que é o pulo do gato. Porque no nosso caso, como adultos, a gente adormece sozinho, né? Ninguém embala, né? Imagino que vocês também, ninguém embala vocês, ninguém dá chupeta pra vocês, ninguém nina, nada disso, certo? Todo mundo toma o seu banho, bota o seu pijama, vai pra cama, deita, fecha o olho e dorme. Então, quando a gente acorda no meio da noite, que a gente tá com frio ou que a gente tá se mexendo, a gente simplesmente ajeita o travesseiro, puxa a coberta, vira pro lado e dorme. E se por acaso olhar o relógio, que ainda são, sei lá, 2 da manhã ou 3 da manhã, a gente ainda dorme feliz, né? Claro, mas brincadeira, não. A gente só se cobre, dá uma agitada no travesseiro e continua dormindo. As crianças não são assim, né? Por quê? Elas, o que mais acontece nesses momentos que elas despertam é elas não saberem dormir de novo. E aí ter esse despertar, né, que acontece. Então é bom a gente entender isso, que várias vezes as crianças acordam e isso é uma coisa natural. Isso é natural do sono. O que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode agir? Ah, Bruna, então é natural, eu não preciso fazer nada, meu filho vai acordar várias vezes. Não. O que a gente precisa ensinar? A gente precisa ensinar essa criança a dormir sozinha, tá? Seja um bebezinho, seja uma criança grande, a gente vai fazendo, adaptando, claro, cada faixa etária, né, gente? Então, existe esses ciclos de sono, e uma outra coisa muito importante que a gente tem que saber é que existe uma coisa chamada relógio biológico. Todo mundo já ouviu falar, né? Eu imagino. É esse sistema que a gente tem interno,
que regula momentos de fome, momentos de sono que a gente tem. Então, assim, a gente programa esse relógio, ele é ajustado praticamente todos os dias. Na verdade, existe um estudo de que esse relógio opera com 25 horas. Então, a gente tem que estar sempre ajustando, né, o nosso relógio biológico. Por isso que quando a gente viaja, tem a questão do fuso, que a gente vai ajustando, vai adaptando e tudo mais. Então, assim, o relógio biológico, ele pode funcionar a nosso favor ou contra nós, né? Então, quando os bebês nascem, eles não têm esse relógio bem ajustado, né? Muitas mães de recém-nascido ou mães de bebês pequenos que estão me assistindo vão me entender completamente. A gente volta para casa e o bebê faz o quê? Mama e dorme em qualquer hora do dia, de dia ou de noite. A hora que ele sente fome, ele mama e dorme. Para ele, tanto faz, se é de dia, se é de noite, se é muito. Então, a gente vai ajustando esse relógio dos bebezinhos com o passar do tempo. Por volta de entre 6 e 9 semanas, esse relógio começa a amadurecer. Então, ali a gente vai poder começar a trabalhar um pouquinho. Mas ele só vai estar funcionando irregular até por volta do 5º mês. Então, a gente precisa ter o quê? Paciência. Nessa fase, quando eles são bem pequenininhos, a gente precisa ter paciência. A gente vai acordar à noite, a gente vai levantar, vai amamentar e assim vai ser. Dá para diminuir a quantidade de vezes que o bebê acorda? Claro que dá, a gente consegue, né, fazer vários ajustes aí e com delicadeza, fazendo todo dia o bebezinho tomando banho no mesmo horário à noite, tendo uma rotina legalzinha assim, para esse momento de relaxamento, para que ele durma, cuidando bem da amamentação, para que ele mame e fique bem satisfeito. A amamentação, ela é uma das grandes chaves para o sono dos bebês, né? Porque o bebê com a barriguinha cheia, né, um bebê satisfeito, ele vai conseguir relaxar para adormecer, enquanto um bebê que não mamou o suficiente não vai. Aconteceu hoje mesmo com o João. Ele não tinha, ele tirou uma sonequinha de alguns minutos fora do horário e aí eu fui amamentar, ele tava extremamente cansado, então ele não mamou direito. Aí eu dei um seio, dei o outro e ele naquela agitação assim, a gente via que ele tava irritado, por quê? Passou do horário de dormir, dormiu fora de hora, então a gente tem que saber pegar bem certinho, né? A janela do sono, pegar ali o bebê pra que fique fácil de colocar eles para dormir, né? Então ele ficou naquela agitação tal para mamar e aí eu entendi isso, né? Amamentei, daí eu vi que ele tava irritado. Daí eu pensei assim, bom, eu vou ter que acalmar um pouquinho ele para ele conseguir mamar. Tudo isso dentro do quarto. Daí eu peguei ele, segurei ele um pouquinho de barriguinha para baixo, tal, dei um tempinho, minutos, tá, gente? Minutos, poucos minutos. Daí daqui a pouco eu vi que ele tava um pouco mais tranquilo. O que eu fiz? Botei ele para mamar. Daí ele mamou. Antes disso, eu ainda tentei colocar ele no berço, ele ficou lá resmungando, não quis. Aí eu peguei ele de volta, acalmei e aí eu amamentei novamente. Pronto, ele mamou. No momento que ele tava saciado, ele ficou sonolento, eu peguei ele sonolento, coloquei ele no bercinho e ele dormiu. Então, assim, tem a ver com rotina, tem a ver com alimentação, tem a ver com um monte de coisa que eu vou dar a dica pra vocês, tá bom? Então, o relógio biológico a gente ajusta com a rotina, tendo horários fixos, né, para regular esse relógio. Então, a gente precisa ajustar horários, por exemplo, de dormir e acordar. São horários importantes que vão acarretar o resto da rotina do dia, né, vão ser importantes para o resto da rotina do dia. Então, muitas vezes eu recebo muito essa pergunta, né? Poxa, mas o meu bebê às vezes acorda às 6, às vezes acorda às 7, às vezes mais tarde. O que eu faço, né? E o ideal seria acordar mesmo, tá? Mesmo com gentileza, assim. Hoje eu fiz um videozinho, depois se vocês quiserem eu mostro pra vocês. Fiz um videozinho eu acordando o João. Ele tava dormindo, eu acho que ele dormiria até um pouco mais, mas eu já tinha deixado passar mais de 15 minutos do horário. Daí eu fui com carinho, beijei ele, fiz carinho na bochecha, ele acordou. Então assim, não é nenhum
não é nenhuma agressão ao bebê se a gente acorda eles com gentileza, com carinho, troca fralda, troca roupa. Isso vai ajudá-los. Não é que a gente tá, sei lá, invadindo a privacidade deles ou exigindo alguma coisa a mais. Não, a gente tá falando de bebês que vão tirar, por exemplo, 3 sonecas ao longo do dia. Não vai faltar sono, não vai faltar descanso para esse bebê. Só que para que isso ocorra de forma ordenada, muitas vezes é necessário que ele seja acordado de manhã. E o horário do sono da noite a gente já conversou, né? Que é muito legal que seja feito sempre no mesmo horário, desde que o bebê chegue em casa. É uma das primeiras coisas que dá pra gente falar. A Clá tá falando isso da soneca ou de manhã? De manhã, tá? O primeiro sono. Então, assim, o bebê antes do bebê acordar, né? A gente, adulto, atenção, adultos. Vocês precisam ter horário para acordar, tá? Todos os dias. Isso é muito importante mesmo para nós. Para que a gente não chegue na segunda-feira estourado, para que a gente não fique cansado, porque se no final de semana a gente dorme até tarde, isso desregula total pra gente, a gente fica super cansado. Então, o ideal é fazer o seguinte, pra quem gosta de dormir, eu adoro dormir, amo, tá? Mas eu acho que muitas vezes é preferível tirar uma soneca da tarde, então, no final de semana, entendeu? Ao invés de ficar acordando super tarde no final de semana, para que não gere impacto na segunda. Então, nós pais acordaremos todos os dias no horário e nós vamos verificar se os nossos filhos estão acordando naquele horário, que pode ser o mesmo, tá? Eu posso colocar assim, é para eu acordar todos os dias, sei lá, 6:30 da manhã ou 7:30 da manhã. Então, esse horário de acordar, eu vou acordar e vou acordar os meus filhos caso eles não tenham acordado ainda, tá? Então isso é importante porque esse horário de acordar vai ter consequência em todas as sonecas ao longo do dia, tá? Outra coisa importante que a gente pode ver rapidinho, joga no Google tabela de sono infantil. Tem da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, tem várias no Google Imagens, tá cheio de tabela. A gente precisa avaliar o seguinte: meu filho tem quantos meses ou quantos anos? Tanto. Quantas sonecas ele precisa tirar por dia? Sei lá, 2, 3, 1. Quantas horas de duração essas sonecas? Aí vai dar a duração total, 4 a 6 horas, depende da criança, né, da idade, 2 a 3 horas, 1h30. E aí depois o sono noturno. Quantas horas de sono noturno meu filho precisa dormir? Tanta. Então a gente tem que olhar essa tabela, tá aí, gente, no Google, tá bom? É bem facinho de achar, é só jogar lá a tabela de sono infantil que vocês vão achar. Olhem onde está o filho de vocês, porque às vezes a gente acha que o nosso filho está dormindo muito e na verdade ele está dormindo pouco, ou às vezes é o contrário, eu acho que ele está dormindo pouco, mas ele está dormindo ok, ou ele está dormindo muito, enfim. Então cabe a gente fazer essa avaliação para a gente pegar esses dados e ver na nossa rotina, o nosso filho está dormindo esse horário? Não tá? Então isso é muito importante, a gente vai analisar essa tabela. Uma dúvida que as pessoas têm também muito com relação à soneca. Quantas sonecas o meu filho precisa tirar? Então, isso eu vou deixar para a tabela responder. O que eu vou falar aqui que não tá na tabela é o momento que o seu filho precisa tirar a soneca, tá? Então, assim, ó, um bebê, o máximo são 3 sonecas por dia para bebês bem pequenos, até 6 meses, mais ou menos. Então, como que seria isso? Seria uma soneca no meio da manhã, por volta de 9 horas da manhã. Uma soneca no início da tarde, isso acontece por volta de 2 horas da tarde no máximo, e uma no início da noite. Os bebês muito pequenininhos, muitos deles se sentem cansados, para não dar aquele choro que o bebê chora antes de tomar banho, chora no banho, chora depois do banho, para não dar essa exaustão, esse cansaço no bebê. Tudo bem que tem bebê que não gosta mesmo de tomar banho, mas para ele estar pelo menos relaxado antes de tomar banho, o ideal é ter essa sonequinha então no início da noite, tá? Isso para bebês pequenininhos. Seria por volta aí de 4:30, 5 horas, né? No máximo 5:30. Para as 6:30, máximo 6:30 o bebezinho tá acordando, para aí dar um tempinho, 7 horas, 7 e pouco, começar a rotina noturna, tá? O ritual noturno, com banho, com pijama, troca de fralda, toda aquela coisa, tá bom? Massagem, enfim. Então, esses são os 3 momentos para quem é bebê pequenininho. Quando são 2 sonecas só, que é a partir de 9 meses, geralmente eles já estão com 2 sonecas. A partir de 6 meses eles já estão com 2 sonecas, alguns.
Uma no meio da manhã, 8h30, 9 horas, e a outra no início da tarde, 1 da tarde. E quando é uma soneca só, é no início da tarde, que é para os maiorzinhos, tá? Então, é por volta de 15, 18 meses, eles estão passando de 2 sonecas para uma só. Nesse momento, o horário da soneca precisa ser no início da tarde. Então, 1 hora, 1 e pouco. Essa criança precisa ser acordada no máximo 2 horas depois, né? Mais ou menos. Eles geralmente despertam sozinhos. Mas se a criança não acordar, você pode acordar. Por quê? Se essa soneca se estender muito, ela pode interferir no sono noturno. E aí vai ser pior do que a encomenda, né? Porque daí dormiu a soneca, mas aí ficou acordado até muito tarde. Então não vai ser legal, tá? Não façam isso. O ideal é a criança acordar 4 horas antes de ela ir para a cama à noite, tá? Isso é importante. Bom, então, dito isso, a próxima coisa que é muito importante a gente fazer é a observação. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu tenho medo, às vezes, de ser chata com isso, mas eu acho muito importante de falar, e toda vez que eu falo pra mim mesma também, tá? É a questão de observar os nossos filhos. Pode parecer uma coisa muito simples, muito simples de ser feita, né, que não vai surtir o efeito que a gente quer. Mas observar os nossos filhos faz toda a diferença. E eu vou falar aqui de 2 observações. A primeira observação é a observação para ajustar a rotina. Então, assim, ó, o que acontece? Às vezes, a gente tem a impressão de que tá fazendo uma coisa num horário ou com um intervalo e não tá, tá? E eu explico isso, eu sou meio perdida no tempo, pode ser que acontece mais comigo, mas eu tenho certeza que as outras mães que estão aí, os pais, às vezes a gente se envolve com algumas atividades e parece que passou pouco tempo. Em outros momentos parece que passou muito tempo. E aí a gente pensa assim, eu já amamentei. Ou ele acabou de começar a dormir. Nossa, isso acontece direto comigo, tá? As meninas vão pra soneca. E aí eu falo pro Pedro, dormiram, alguma coisa assim. Se eu tô sozinha, eu também não tenho hábito de olhar muito. Mas enfim, daí sei mais ou menos o horário que elas foram. Daqui a pouco elas começam a acordar e eu falo, gente, não, Pedro, mas elas acabaram de ir. Ele fala, não, amor, elas estão dormindo já tem 1h30. Eu falo, nossa, passou muito rápido. Então é muito importante a gente anotar o horário que mamou, o horário que dormiu, o horário que acordou, pra gente ter uma visão do que tá acontecendo, tá? Se a gente tá amamentando no intervalo adequado, mesmo a amamentação em livre demanda, tá? Muita gente me pergunta, mas como que eu vou fazer uma rotina se eu amamento em livre demanda? Mas a livre demanda não quer dizer que a criança vai passar, isso até na live com a Miriam a gente conversou. Quem não assistiu, eu recomendo muito, foi uma live muito legal com a Miriam Silvestre, tá no meu canal do YouTube, tá, gente? O canal é Mamãe por Vocação também. Então a gente conversou sobre isso. Mesmo amamentando em livre demanda, o que a gente observa é que o bebê ele vai criando um ritmo. Se ele amamenta, se ele mama o suficiente na mamada, se ele tem uma mamada satisfatória, ele só vai ter fome pelo menos 2 horas depois, um bebê pequenininho, e 3 horas um bebê maiorzinho, e a partir dos 4 meses até um intervalo um pouquinho maior, tá? Isso sem contar os que comem frutinha, que almoçam, né? Enfim. Então, essa questão da mamada, mesmo sendo em livre demanda, é bom que a gente esteja observando para compreender o padrão do nosso filho, né? Às vezes eles fazem intervalos mais curtos de manhã e mais longos no período da tarde, às vezes é o contrário. Então, a gente vai conhecendo essa criança a partir do momento que a gente para e observa ela, né? E às vezes não é só uma observação de olhar com atenção um dia, mas anotar durante às vezes uma semana pra gente conseguir ver o todo, né? Porque a gente não consegue, fala sério, gente, a gente não consegue lembrar nem o que almoçou ontem. Imagina que a gente vai lembrar quantas horas de soneca que tirou, que horas que foi dormir. Gente, a vida da gente, né, hoje em dia tá assim. Então pode ser com papel e caneta, tá? Eu uso papel e caneta, vou até mostrar pra vocês, tá ridículo, tá? Mas eu não tenho vergonha, porque assim, é a vida da gente, né? É a realidade, Aqui, anotei aqui a rotina do João. Aqui, mais aqui. Então, assim, eu vou anotando. É simples. Esse aqui eu tentei anotar, mas olha só, rolou um desenho,
Rolou um desenho da Ana. Elas adoram desenhar onde eu escrevi. Enfim, ai meu Deus do céu, agora perdi o que eu ia falar. Mas assim, o negócio é o seguinte, a gente anota, mesmo que seja simples, a gente tá vendo, isso é que importa. Importa quando a gente tá olhando com atenção, anotando, cronometrando, pra gente saber, entender por que essa soneca foi mais curta. O que eu fiz de diferente? Ah, meu bebê tá tirando só 40 minutos. Todas as vezes é só 40 minutos que ele dorme? Tem algum horário que ele dorme a mais? Por quê? Esse horário é mais silencioso? Esse horário é mais barulhento? Como é que a coisa funciona, né? Então, é importante essa anotação. Outro tipo de observação que a gente precisa fazer, que é uma observação diferente, mas ela é igualmente importante, é a gente observar para compreender, tá? Ah, tá. Uma coisa importante que eu tava vendo aqui, que eu não mencionei, que eu tinha que mencionar, no observar para ajustar a rotina, é o seguinte: também é legal se a gente conseguir anotar como que o bebê adormeceu, tá? Então, assim, se der pra anotar do ladinho, às vezes assim, dormiu embalando, balançando, dormiu mamando, dormiu chupando a chupeta. Isso é legal também pra gente ver o seguinte: muitas mães têm essa dúvida, mas o meu bebezinho pequenininho, né, às vezes tem poucos meses, menos de 3 meses, dorme mamando. Sim, vai acontecer, né, é normal que o bebê ele tá mamando e ele fica muito cansado e acaba adormecendo. Então, assim, se ele mamar e acabar adormecendo uma outra vez, tudo bem, a gente anota. Se for todas as vezes, aí a gente pode tentar começar a ver como que a gente pode ajudar esse bebê a já adormecer sozinho, né? Como que a gente pode ajudar esse bebê? Às vezes é um bebê que é dorminhoco, né? Que mama um pouquinho, dorme. Aí, daqui a pouco acorda, mama mais um pouquinho, dorme. Então, isso também não é legal, porque não faz com que a mamada seja efetiva, seja satisfatória, né? E assim, enchendo a barriguinha do bebê para ele conseguir dar uma esticadinha no sono. Então, isso é legal de a gente anotar. Quando a gente observa, a gente consegue entender. Existe aqui alguma associação de sono? Para os bebês que são maiores, é mais importante ainda. Porque, assim, difícil pra gente ajustar essas coisas com bebês até os 4 meses, 3 meses, 4 meses. A partir dali, a gente vai começar a tomar algumas medidas, mas como a gente conversou, só a partir do 5º mês é que o relógio biológico tá maduro, prontinho, e ele começa a funcionar no horário certo, né? Então, é muito importante a gente anotar isso, porque se o bebê dorme sempre de uma mesma forma, ele só consegue adormecer daquela forma, ele tem essa associação de sono, então vai acontecer que quando ele despertar à noite, ele vai criar essa associação. Então, se ele dormiu com a chupeta, se ele sempre dorme com a chupeta, então a gente precisa ir tirando a chupeta aos poucos, ou ver o que acontece se a gente tira num determinado momento, se a gente deixa que ele adormeça e depois, quando ele cai em sono profundo, vai lá e tira, enfim, tá? Outra coisa importante, então, agora sim, é observar a criança de uma forma para compreender, né? Um ser humano não é... As pessoas não são coisas, tá? É bem óbvio, né? Parece uma coisa bem óbvia de se dizer, que as pessoas não são coisas, tá? Mas, na verdade, muitas vezes a gente age assim. A gente age como se fossem. Como? Esperando sempre a mesma coisa delas. As crianças mudam. Então, os bebês vão mudando ao longo do tempo. Imagina, né? Um bebê que nem segurava a cabeça, com 1 ano já tá correndo, já tá comendo. É uma outra criança. Então, o que acontece? As crianças vão se transformando e é muito importante a gente olhar para elas. Então, um exercício muito legal que eu aprendi com o Dr. Ítalo, quando ele fazia a melhor família do mundo, ele falou assim: observe o seu filho por pelo menos 1 minuto por dia. Olha pro rosto dele, porque o rosto é uma coisa bem específica, né? Às vezes, se olhasse, sei lá, pro braço, pro cotovelo, não daria o mesmo efeito. Mas olhar pro rosto é alguma coisa especial, porque ali tem traços únicos, né? E aí a gente vai olhar pro nosso filho
observar no momento que ele tá brincando, que ele tá tomando banho, que ele tá calmo, de preferência que ele esteja calmo, e vai procurar aprender alguma coisa dali, né? Olhar como que ele tá. Às vezes a gente consegue pegar alguma coisa, né, de como que ele tá se sentindo ou como é que ele lida com alguma coisa. É legal de a gente observar isso. Quando a gente observa os nossos filhos, quando a gente faz essa pausa e a gente olha para eles de verdade, muitas vezes a gente consegue resolver os problemas deles de sono, de alimentação, de comportamento, de uma forma muito mais eficiente do que se a gente já partisse para ação ou tivesse só agindo, né? Então essa calma de olhar para o seu filho, olhar para o bebê, olhar para sua criança e ver o que está acontecendo ali, né? Quem é aquela pessoa? Como que aquela pessoa está reagindo? O que ela está querendo te comunicar muitas vezes? Isso faz diferença. Isso faz diferença na educação, isso faz diferença no sono e tudo mais. Então isso é uma coisa que eu queria... É uma dica assim que algumas mães já vieram atrás de mim dizer que elas conseguiram resolver os problemas de sono só observando. Então, façam essa observação, né? Tentem aí fazer isso em casa, porque isso pode ajudar muito o sono e o comportamento das crianças, tá? Bom, agora, uma coisa muito importante que estava no subtítulo do título da live, né? Que a live é o sono do seu filho na quarentena, usando a rotina como nossa aliada. Porque muitas vezes parece que a rotina é uma inimiga, e ela realmente pode ser, né? Uma pessoa, às vezes, as pessoas sem rotina, essa rotina é uma inimiga, porque ela te dá rasteira todo dia, né? Todo dia tu acha, opa, tu acha que vai fazer uma coisa, vai botar a criança na cama, a criança te dá uma volta, e aí tu não sabe nem de onde é que veio aquele golpe, né? Pensa, meu Deus, né? E agora? Eu achei que eu ia, já tinha até programado tudo que a criança ia dormir, não dormia, enfim. Então, a rotina não precisa ser nossa inimiga, tá, gente? Não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser um massacre, pode ser uma coisa muito boa. Ela pode ser a nossa aliada para o sono dos nossos filhos ser um sono de qualidade e tranquilo. Alguma coisa que aconteça de forma natural. Então, pensem de novo lá naquele relógio do início, tá? Então, a gente tem um relógio dentro dos nossos filhos que a gente quer que funcione de forma adequada, tá? Como é que a gente tem que agir para que esse relógio se ajuste? A gente precisa agir da mesma forma todos os dias, ensinando para esse relógio que agora é a hora de comer, agora é a hora de brincar, agora é a hora de dormir, agora é a hora de comer de novo. Enfim, a gente vai fazendo repetidas vezes, diariamente, as mesmas ações nos mesmos horários, e assim a gente vai condicionando o corpo dos nossos filhos, o sono dos nossos filhos, para que esse momento de dormir seja alguma coisa que aconteça, que flua, alguma coisa que é natural. Chegou o momento de dormir, pronto, não tem questionamento, não tem briga, não tem choro, não tem nada. É uma coisa normal. Por quê? Porque sempre acontece assim. Sempre acontece da mesma forma. As crianças não têm relógio. Elas não têm relógio, não. Elas não sabem ver as horas. O relógio elas têm o delas, né? Dentro delas. Que nem sempre vai, né? Enfim, se a gente não ajustar, não vai funcionar como a gente espera. Elas não sabem ver as horas. Então a gente precisa agir sempre da mesma forma para mostrar para o nosso filho: olha, filho, tá chegando a hora de comer. Então a gente começa a ir para a cozinha, mexer nas panelas, começa a vir um cheiro gostoso de comida, né? A gente às vezes chama os nossos filhos para colocar a mesa, enfim, tem às vezes alguma coisa que se faz sempre na hora do almoço naquela família e todo mundo já sabe que tá chegando na hora do almoço. E o sono precisa acontecer da mesma forma. Então a gente precisa estabelecer rituais, a gente precisa estabelecer rotinas para o sono acontecer, tá? Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: essa questão de rotina é muito engraçada, né? Porque eu já tô no quarto filho, né? Dando o curso, enfim, tudo mais.
E os últimos 10 dias, não, antes da quarentena, foram uma loucura, antes de começar a quarentena, porque a gente viajou para São Paulo, depois voltou para o Rio, depois veio para Florianópolis, então a gente viajou tudo isso de carro, então passamos vários dias de carro, e daí assim, em São Paulo a gente dormiu na casa dos nossos amigos, depois a gente veio para cá, a gente foi para o Rio, aí depois voltou para cá, veio para cá para Florianópolis, é um outro lugar. Tudo isso mexeu muito na rotina do João. E ele já tinha uma rotinazinha assim que tava mais ou menos encaminhada. Não me preocupo muito porque ele é bem novinho ainda, tá? Mas ele tem 3 meses e 1 semana. Mas eu comecei a observar que ele andava um pouco inquieto, não estava coincidindo com a soneca das irmãs, e aquilo me afeta porque a hora que eles dormem é a hora que eu vou fazer alguma coisa pra mim, ou eu vou estudar, ou eu vou responder aqui no Instagram, ou eu vou descansar um pouco. Na verdade, o único dia que eu descansei foi no domingo, mas assim, pelo menos é um momento de a gente tomar um ar, né? E as crianças também, elas também descansarem para acordarem renovadas para tarde. E aí eu comecei a observar que o João não tava legal, enfim, não tava dando certo isso, tava muito bagunçado. E aí eu pensei assim, falei, bom, agora chegou o momento, né? Vamos ficar aqui, é quarentena. O que eu vou fazer? Eu vou observar o João. Peguei, como eu mostrei pra vocês, peguei papel e caneta, bem simplão. Tava ali na gaveta da cozinha, peguei, botei em cima da bancada, data. Aí eu começo anotando o horário que acordou de madrugada. Ah, tá. O João geralmente acorda uma vez só. Ah, tá. Acordou tal hora, na madrugada. Escrevo lá a hora. Todo dia eu ia anotando. Aí o primeiro dia eu só anotando, tá, gente? Só anotando e olhando. Deixando a coisa meio rolar, assim. Primeiro e no segundo dia. Aí no terceiro eu já comecei... gente, então no primeiro eu comecei a anotar e observar o seguinte. O João não tá tirando soneca no lugar certo. Porque tem hora que ele dorme aqui, tem hora que ele dorme lá. Tem hora que ele dorme enquanto a gente tá fazendo alguma coisa. Não vai dar. Então vamos ter que ver como é que a gente vai fazer. Outra coisa que eu observei é que ele nem sempre estava fazendo um intervalo para mamar de 2h30, 3 horas, tá? Aí eu falei, nossa, às vezes ele fazia menos, dava 1 hora e pouco ele queria mamar. Às vezes dava mais tempo, 4 horas. Assim, não, isso também tá bagunçado. Aí anotei, só que a gente só consegue ver isso quando a gente anota, porque daí a gente faz a conta, né? E não ia ver que a conta não fecha, que tá com alguma alteração, assim, né? A gente vê assim, poxa, não tá certo isso aqui. Então ele acordava em horário diferente de manhã também. De manhã tinha dias que ele acordava às 6, tinha dias que ele acordava às 7h30. E aí, isso era uma outra coisa também que eu ficava pensando. Bom, aí no dia que ele acordava às 7h30, 8 horas, aí ele acordava, mamava. Daí já não tinha soneca da manhã, porque atropelava já a soneca da manhã. Ficava muito pro final da manhã. Chegava no final da manhã, eu tava naquela correria, fazendo o almoço, servindo as meninas. Daí ele chorava. Daí o Pedro tava trabalhando no home office, enfim. Então eu fui anotando ali e decidi, depois de anotar, depois de observar tudo, estabelecer, então, começar a resolver, tomar algumas medidas, né? Então, depois de anotar uns dias, a gente pode começar a tomar algumas medidas, resolvendo os problemas pontuais que a gente consegue ver, tá? Então eu comecei a ver esse horário de acordar, mesmo que fosse de forma gentil, ser intencional com a soneca diurna. Então assim, ao invés de eu ficar esperando ele começar a ficar com soninho no lugar que ele ficava e deixar ele dormir ali mesmo, porque ele é pequenininho, o que eu fazia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar ele, deu o horário, então eu vou lá pra cima, né, que aqui tem 2 andares. Eu vou trocar a fraldinha do João, vou pro quarto dele, vou fechar a cortina, vou ligar o ventilador, vou amamentar, vou colocar ele no berço e vou sair e vou fechar a porta, tá? Então eu comecei a fazer isso, que é uma forma de comunicar pro João que chegou o momento de dormir. Olha, João, agora é a soneca. Por quê? Porque a gente tá fazendo isso todos os dias, né? De manhã, enfim, à tarde também, né? Só que à tarde ele já é um pouquinho mais fácil pra mim, porque como eu tenho a rotina das maiores, então o João vem a reboque, né? Mas enfim,
Então, comecei a resolver isso pro João. Resultado do João. O João tá ótimo, gente. João tá tirando a soneca no horário dele, já sei o que ele quer, já sei os horários que ele chora um pouquinho mais, que eu preciso dar uma atenção, então eu me programo, ou para fazer as minhas coisas antes, ou para fazer depois, ou para ter alguma ajuda, então já aviso o Pedro, olha, esse horário ele vai chorar, eu vou precisar mais da tua ajuda, então já o Pedro vai trabalhar antes para poder me ajudar depois. Enfim, isso foi muito bom, assim, ele tá tirando as sonecas mais longas, não tá tirando a soneca muito picada, deu pra esticar a soneca, por quê? Porque ele mama, fica bem satisfeito, aí ele vai sonolento pro berço, adormece sozinho, depois ele acorda, brinca um pouquinho, mama, então assim, a rotina dele deu pra enxergar bem. E assim, com a rotina dele bem legal, eu consigo olhar para outras coisas que o João tá precisando. Ah, o João começou a segurar o brinquedinho, então eu posso fazer uma brincadeirinha com ele. Ah, eu tenho as outras crianças para dar aula, então eu posso dar uma atenção para elas ou para brincar. Ah, eu quero fazer uma comidinha mais especial, então eu posso fazer, porque eu não tenho que estar todo o tempo sendo surpreendida por uma coisa nova do João. Eu já sei, agora o João tá bem, ele não precisa de mim, ele pode tá descansando, ou, né, como eu falei pra vocês esse exemplo, não vou também ficar repetindo, né. A Samia tá falando, mais dificuldades com bebês que não usam chupeta. Nina, deixa eu dormir mamando. Eu acho que eles podem ir mamando, né, assim, o João, às vezes ele realmente, depois de mamar, ele ainda quer sugar. Uma dica pra chupeta, tá, é assim, ó, uma ideia é dar a chupeta quando o bebê tá relaxado, não no momento que ele tá irritado. Então, pode oferecer no momento que ele tá bem. Geralmente, depois que ele acabou de mamar, é um momento legal de oferecer a chupeta, tá? É uma ideia. Pode ser que ele pegue. Se ainda assim não funcionar essa técnica, tenta ir por uns 2 dias, né? Se não funcionar essa técnica, outra é a seguinte: dá a chupeta pro bebê e aí, depois que o bebê dá a primeira sugada, tira um pouquinho a chupeta da boca. Daí, naturalmente, assim, o que geralmente eles fazem é puxar de volta, porque assim, o que tá na minha boca é meu, então eles chupam de volta. E nessa brincadeira, digamos assim, da gente dar uma puxadinha e ele sugar de volta, pode aprender a pegar a chupeta. Vale a pena para os bebês que são pequenos, né? Para os bebês que são maiores, acho que o Ângelo já é maiorzinho, não sei se seria uma boa agora. Mas amamentar, dorme mamando, daí aquela coisa, né? Sim, bota pra mamar. Daí o bebê termina de mamar, não deixa ele adormecer no seio. O ideal é a gente tirar o seio, né? Como um anzolzinho, né? Que a gente fala, faz aquele pra não puxar o peito de uma vez. Então, tira o bebê do seio e coloca no berço. Daí, se ele reclamar, volta de novo pro seio, dá mais um pouquinho de mamar. Tira quando ele ainda tá sonolento, não adormecido, volta. Assim, é cansativo, mas o custo-benefício é grande. Porque depois que a gente fez esse treinamento, às vezes passa, sei lá, uns 2 dias, né? Assim, que é mais trabalhoso. A gente tem que se propor, não, ó, eu vou tirar esse tempo, esses 2 dias eu vou fazer esse treinamento pro meu bebê adormecer sozinho. Depois disso, como eles mamam, né, algumas vezes ao dia, a coisa flui com mais naturalidade, assim, né? Só que tem que insistir. Isso aqui é o chato, porque às vezes parece que não tá dando certo. A gente faz a coisa, parece que não vai. Ai, mas o bebê não tá entendendo, mas ele tá entendendo. Porque se a gente sempre responder da mesma forma, o bebê faz a coisa, a gente dá aquela resposta. Ele faz de novo, a gente dá aquela resposta. A gente vai recondicionando ele. É uma forma de mudar o hábito, né? Então, ele tem um hábito e aí a gente vai trocar esse hábito por um novo, que é ir sonolento para o berço, né? E adormecer sozinho lá. Essa rotina, né, então, que a gente conversou, para depois que a gente já observou, anotou os horários, viu o que pode mudar ali, então a gente vai começar a montar a nossa própria rotina. E a base do planejamento da nossa rotina é a observação desses dias. Então assim, eu não posso escolher da minha cabeça uma rotina, por exemplo, todos os dias o meu filho acorda às 10 horas. Daí eu digo assim, eu escrevo no papel, ele vai acordar 8 horas. O papel aceita tudo, gente. Eu posso até escrever que ele vai acordar 8 horas, mas ele vai acordar? Não, né? Se ele acordar, ele vai estar se arrastando, vai ficar chato, vai reclamar, enfim, dependendo da idade, vai chorar. Então,
Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que olhar como é a nossa família, como que a nossa família tá funcionando, né? Como que funciona para nós. O papel já dá uma ideia pra gente. A gente geralmente acorda nesse horário. Tá muito tarde? Tá. Então eu queria antecipar esse horário. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer meia hora. Então eu antecipo meia hora. E eu faço isso ou 15 minutos, dependendo se o tempo é muito longo ou muito curto, que a gente quer, sei lá, você quer trabalhar das 10 para as 7, vai fazendo meia hora. Se você quer mudar das 8 para as 7 horas, daí pode fazer 15 minutos para ficar mais suave, digamos assim, né? Então, o que a gente faz? Antecipa meia hora, repete isso por 3 dias. Deu os 3 dias, aí a gente faz mais meia hora para trás. Então, era às 10, passa para as 9h30. Daí faz 3 dias 9h30. Daí passa para as 9, faz 3 dias às 9, tá? E depois repete o horário, né, combinado, sei lá, 7 horas, ao infinito e além, tá? Um dia, não tem dia santo nem final de semana, vai fazendo. Tá, no final de semana dá pra dar uma meia horinha a mais, vai. Mas se a gente for bem consistente, a gente tem um resultado melhor, principalmente nesse início. Por isso que eu tô falando da quarentena, que a quarentena tá aí. Olha, a quarentena tá aí. A quarentena é um prato cheio pra gente poder fazer essa rotina acontecer, tá, gente? E aí beleza, né? A gente conversou tudo isso, né? Muita coisa boa. Tem aí as dicas pros bebês, pras crianças maiores, como é que a gente vai fazer. Beleza, Bruna, show de bola isso daí. Só que você tá esquecendo de uma coisa, que é o quê? Eu tenho a casa para limpar, eu tenho a roupa para lavar, a comida para fazer, eu estou de home office. Como que eu vou organizar o sono do meu filho, ficar fazendo anotação, se eu tenho 1 milhão de coisas acontecendo ao meu redor? E aí é que entra a grande surpresa dessa live, né? Que é uma coisa muito especial. O que acontece? Desde o início da quarentena, que eu tô para fazer uma live sobre as crianças em casa. Eu recebi várias coisas em vários grupos, né, assim, de como, assim, de atividades, como que as crianças deveriam fazer. Em alguns grupos, as mães deveriam deixar as crianças fazer o que quisessem, comer o que quisesse, ficar no videogame, não sei o quê, porque, afinal de contas, era quarentena e a gente não ia conseguir fazer uma grande coisa, ser uma super mãe nesse momento. Por outro lado, em outros grupos, eu recebi assim, nossa, temos que desenvolver o máximo o nosso filho, fazer 1000 atividades, um monte de coisa, é o momento da gente ir visitar guia de museu e não sei o que, tá, um monte de atividade para as crianças. E aí eu ficava olhando aquilo ali e eu falei, até que eu conversava com o Pedro, eu falei, Pedro, nossa, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso fazer uma live com o pessoal, preciso conversar com o pessoal, que na verdade é demais para as mães, porque fica muito sobrecarregado, né? Às vezes a mãe que nem estava acostumada a estar o dia inteiro em casa, agora tá, ou que muitas mães, eu fui uma, né, que tava já 2, 3 meses aí acostumada com a Karina, que me ajuda lá em casa, me salva lá em casa todo dia. E a Karina tá na casa dela de férias, ela não pode estar exposta ao vírus e nem a gente, nem vindo. Enfim, então muitas mães dispensaram a babá, dispensaram a empregada, a ajudante, a cozinheira, enfim. E acabaram se vendo como? Com todo o serviço da casa, toda a comida para fazer, as crianças para cuidar, a escola mandando atividades muitas vezes. Então ficou uma sobrecarga. E aí eu falei com o Pedro, pô, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer e tal. E aí na semana passada eu tava conversando com a minha mãe no telefone, já era noite. A minha mãe, pra quem não conhece, o nome dela é Andréa e ela tem um Instagram já há algum tempo chamado Minha Casa Brilhando. Esse Instagram surgiu também num momento muito especial que a gente tava lá no Rio de Janeiro e teve um dia que eu liguei pra minha mãe e acho que eu ia lançar o curso. Eu tinha feito já quem vê os meus destaques, eu já tinha feito Marie Kondo em casa, enfim, tinha mudado um monte de coisa em casa, mas tinha passado 6 meses e eu precisava muito de ajuda, eu tava grávida já e não ia dar conta. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, por favor, vem me ajudar, eu preciso de ti.
eu não vou dar conta, eu tenho que fazer Mary Kondo na casa toda de novo, porque senão eu não vou conseguir quando o João nascer. E aí ela foi de carro lá pro Rio de Janeiro com meu pai para me ajudar. Foram, montaram a cama, enfim. E aí minha mãe me ajudou com tudo. E aí a gente tava, numa dessas conversas, a gente tava conversando, eu falei, ai mãe, poxa, e né, ela, enfim, limpando e tal. Eu falei, mãe, tu é tão boa com essas coisas de limpeza, mãe, tu precisa ajudar as pessoas, tu precisa ajudar outras mães, outras mulheres mais novas como eu, que, assim, a gente às vezes tá em casa e não tem muito jeito, né, assim, ou não sabe, ou não domina bem o processo todo, né? Então, como é que a gente... Poxa, mãe, tu podia dar umas dicas. Abre um Instagram pra ti, pra tu dar umas dicas aí bem legais pras mães. Mãe, um Instagram, mas como assim? E tal. E aí a gente foi conversando e surgiu até o nome do Minha Casa Brilhando. Então, assim, surgiu o Instagram e ela começou a postar as coisas e várias dicas pra casa e tal. E aí eu tava conversando com ela sobre essa questão das mães em casa, né, na semana passada, das mães em casa, da limpeza, tudo mais, conversando. E os meus pais, eles são autônomos, né? O meu pai, ele é relojoeiro há 30 anos, não, 40 anos, né, pai? Fala aí. O meu pai é relojoeiro há muitos anos já, ele trabalha desde muito novinho e ele sempre foi autônomo. E agora, com essa coisa da quarentena, né, o que acontece? Tá tudo fechado, né? Então, a loja que ele trabalha tá fechada desde o dia 17 de março e vai continuar pelo menos até o dia 8 de abril. Então, meu pai tá aí, né, tem as reservas, enfim, deles, mas não tá recebendo, né? E a minha mãe, com todo esse talento aí da limpeza e tudo mais, ela tem outras coisas, a gente ficou pensando, poxa, a gente podia unir, né, a necessidade, que agora é um momento realmente que tá tudo, né, quem é autônomo, e muita gente que é autônomo pode dizer, ó, meu pai falou aqui que ele é relojoeiro há 40 anos, tá, gente? E aí, a gente pensou, bom, vamos unir, né, tanta coisa que a gente pode ajudar as pessoas, com esse talento aí, com essa experiência, né? Minha mãe e meu pai são casados há 30 anos, então minha mãe já tá limpando a casa todos esses anos com criança em casa, nunca teve, assim, poucas vezes ela teve alguém para ajudar, então era sempre ela. Agora ela continua limpando a casa dela, tem o meu irmão, que é adolescente, tem a minha avó que mora com eles, né? E aí eu falei, mãe, vamos fazer uma coisa então, vamos ajudar esse pessoal, me ajuda e ajuda o pessoal. E eu realmente me beneficiei muito já, eu vou contar pra vocês a surpresa. Surgiu a ideia então, de um manual de limpeza da casa. Sério, gente, vocês não se encontra, tá? Em lugar nenhum, eu já procurei. A minha mãe já procurou, a gente já procurou por aí. É assim, ó, raro, o máximo que se encontra é uma revista ou alguma coisa, não tem. Mary Kondo se encontra, beleza, mas Mary Kondo é organização. Então, o que a gente pensou? A gente pensou num manual de limpeza que pudesse ajudar as mães, né, as mães que estão em casa, as mulheres que estão em casa, mesmo as que não são mães, mas estão em casa agora de home office, para poder limpar a sua casa, organizar a sua casa, deixar a sua casa em ordem, para que essa rotina toda que eu falei possa ser colocada em prática. Porque a reclamação era essa, como é que a gente vai colocar as coisas em ordem, como é que a gente vai colocar o sono das crianças em ordem, como é que a gente vai fazer a atividade da escola, como é que a gente vai fazer tudo isso se a coisa mais urgente é o quê? É o chão que tá sujo, é um monte de louça pra lavar, é um monte de roupa pra lavar, enfim. E a gente tava conversando com ela, falando assim, mãe, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é organizar essa casa. Então, vamos supor, né? A gente imaginou a nossa própria vida, né? Imaginar o quê? Primeiro, organizar a casa toda, por dentro,
né, organizar os armários e tal. Depois a gente precisa limpar bem essa casa, fazer uma faxina boa, uma faxina detalhada. Alguma coisa que a gente veja que tá bem limpo, que as coisas estão brilhando, né? Minha casa brilhando. Tá tudo legal, pronto, tá bem bonito, tá organizado e limpo. Então agora eu consigo viver com muito mais facilidade, eu consigo fazer as coisas, né, de forma mais prática, porque como é que eu vou achar aquela blusa de coração brilhante que tá dentro do guarda-roupa em algum bolo lá, enquanto a panela tá no fogo e o meu chefe tá me telefonando? Não dá. Se a blusa estiver bem organizadinha na gaveta, a gente fala pros nossos filhos, filho, vai lá e pega na sua gaveta tal, no lugar tal que tá lá. As minhas filhas, mesmo tão pequenininhas, elas encontram todas as coisas que tem em casa, porque todas as coisas estão no mesmo lugar. E isso eu aprendi com a Pamela. Alguém aqui falou Fly Lady. Realmente, a Pamela tem o Fly Lady, que é muito legal. Eu fiz o curso, é excelente. E é uma proposta muito legal, que tem a ver bastante com essa coisa de organização tal, e rotina, que não é essa coisa do manual de limpeza, que é uma outra coisa muito bacana que a gente tá propondo, né? Então, assim, a Pamela falou uma coisa interessante, ela disse: várias vezes a gente não encontra, os nossos filhos não guardam as coisas no lugar porque eles não sabem que lugar que é. Eles não sabem aonde que eles têm que guardar. Então, o que a gente tem que fazer? Ter lugar fixo para as coisas, né? E aí eu comecei, então, a ter o lugar fixo, e isso ajuda muito. Então, uma coisa que vai ser muito bacana é que não é só o e-book. Tem um e-book de mais de 50 páginas, tá? Gente, é uma coisa assim, ó, sério, de mãe para filha. Ficou incrível. Eu já usei, tá? Eu já coloquei em prática, porque eu fui lendo e fiquei encantada com o material. Tá lindo. É um e-book lindo que a minha mãe fez. Então, pra gente, nesse e-book, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre organização pelo método Marie Kondo, vai falar sobre faxina detalhada, então um passo a passo. Isso era uma coisa que eu sempre queria. Poxa, mas tá, eu quero fazer uma faxina, mas eu começo da onde? Eu faço o que primeiro? O que eu tenho que fazer em cada cômodo? Como é que eu vou fazer? E aí, no e-book tem faxina detalhada. Sobre tirar manchas de roupa, eu já doei várias peças das crianças por não conseguir tirar a mancha da roupa, tá? Checklists, porque uma coisa também que o pessoal gosta muito, que tem no meu destaques, as atividades que eu quero que para fazer todos os dias, né? Lavar a louça, varrer o chão, tal. Todos os dias tem um checklist. Então, já tem vários checklists para vocês só irem lá, imprimirem e mandar ver na casa de vocês, tá? Tem checklist de lista de compras, cardápio, limpeza semanal, enfim, sensacional. Além desse e-book, que já tá maravilhoso, que já eu tenho certeza que ajudaria muita gente já. Além desse e-book, tem um aulão, na verdade, que eu vou dar sobre rotina. Nesse aulão, eu vou falar sobre a rotina das crianças e da limpeza, como conciliar. É um jogo, né, gente? É um quebra-cabeça. Como que a gente vai fazer essa rotina fluir, tá? Dicas de sono, mais dicas, né? Tem essas que eu já dei. Essa live aqui vai estar lá no Hotmart também para vocês acessarem. O PDF dessa live vai estar lá com tudo certinho, aquilo que não deu tempo de eu falar, porque tinha 7 páginas. Vai estar lá o PDF para vocês acompanharem. Mas vai ter muito mais dicas sobre o sono, exemplos de rotina para vocês e algumas dicas de atividade para fazer com as crianças, tá? Então, esse vai ser um aulão que eu vou dar na sexta-feira que vem, tá bom? E, além disso, como se não bastasse, né? Tudo isso, um e-book, um aulão sobre rotina. Olha, essa quarentena de vocês vai ser memorável, gente. Vai ter ainda um bônus do meu curso Durma Bem Meu Amor, que é um bônus que as alunas, se tiver alguma aluna minha aqui, conta pro pessoal. Um bônus chamado A Mãe no Lar, tá? Então, gente, o que acontece? O Instagram tá me mandando embora, falta 2 minutos. Eu vou colocar o link pra vocês, tá bom? Eu vou, quem seguir @minhacasabrilhando, o link vai estar na bio. Eu vou colocar pra vocês o link do Arrasta Pra Cima. E aí vocês vão poder comprar por apenas R$27, tá? R$27, um e-book,
maravilhoso, que é um manual de limpeza, um aulão e uma aula bônus, tá? Que é a aula da Mãe no Lar, além dos checklists e tudo mais. Então, eu ainda o Instagram vai desligar, mas eu vou voltar, tá? Eu espero vocês todos aqui de novo, que eu ainda tenho mais umas coisas pra falar aqui pra vocês sobre como que, né, pra vocês perguntarem algumas coisas se vocês quiserem perguntar, e mais algumas outras dicas aqui que eu tinha separado sobre essa questão da rotina, tá bom? Então eu vou eu vou encerrar agora, que falta 50 segundos, e aí vou abrir de novo, tá bom? Mas vocês gostaram, né? Que maravilhoso, né? Gente, sério, eu tô muito encantada de poder ajudar, sabe, vocês. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ajudar muitas famílias, e essa é a nossa alegria, né? Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, mais um pouquinho eu quero falar com vocês sobre o planejamento. Agora que vocês já estão sabendo aí de tudo, desse e-book, do manual de limpeza, e existe uma luz no fim do túnel pra gente conseguir dar conta, como que a gente faz, né? Como que a gente pode usar esse manual e todas as coisas que a gente vai aprender, né? Além do aulão que vai ter lá, o aulão de rotina e a aula bônus da Mãe no Lar. Faltou falar, vai ter 1 mês de consultoria com a minha mãe, vai poder mandar e-mail, o e-mail lá, o pessoal que tiver o acesso lá no Hotmart vai estar lá escrito o e-mail dela. Deixa eu contar pra vocês, tudo isso vai estar na plataforma do Hotmart, né? Que é a plataforma que também tá o meu curso, então as minhas alunas sabem, quem faz os aulões da Sâmia sabe como é que funciona. O Hotmart é uma plataforma bem segura, fica 1 ano a aula lá, né? Então assim, quem não puder, poxa, não vou poder assistir o aulão na sexta-feira, não se preocupa, vai ter 1 ano para assistir esse aulão, ele vai estar lá. Vai ter o áudio em MP3, porque, né, às vezes a pessoa não consegue parar para assistir o aulão, então ela pode só ouvir. Vai ter o PDF, vai ter essa live com também o áudio, vai ter o PDF dessa live, vai ter o PDF da aula de rotina, o e-book, o bônus, a Mãe no Lar e ainda 1 mês de consultoria com a minha mãe. Então, né, às vezes a gente quer perguntar alguma coisa, sei lá, começou a faxina ou começou alguma coisa e quer perguntar, quer tirar a dúvida, né? Aí pode mandar lá pra ela que ela vai responder, tá bom? Então, assim, pra mim, tá, gente, falando assim com vocês de coração aberto, a única forma da gente passar por essa quarentena com saúde mental, tá? Mantendo assim a saúde mental, é a gente ter um bom planejamento. E um bom planejamento é isso, é a gente cuidar bem da nossa casa, ordenar ela, deixar ela redondinha, ou às vezes assim, Bruno, olha só, não vou me inventar de fazer Marie Kondo agora, tá? Dá licença na quarentena, não vou fazer, mas eu vou pelo menos limpar. É ruim de limpar a tralha, né? Mas assim, pelo menos vai dar pra limpar. Outra coisa, eu não me interesso tanto no Marie Kondo, mas eu me interesso em tirar mancha, né? Então, assim, vai dar pra tirar mancha de roupa. Tem mais de 30 dicas. E uma coisa que eu achei muito legal mesmo no e-book, no manual de limpeza, é que a minha mãe, ela dá dicas de produtos caseiros para limpeza. Então, às vezes a gente, né, tem alergia, ou quem tem criança pequena, as crianças são alérgicas, enfim. Então, ela dá coisas, por exemplo, vinagre, bicarbonato de sódio, etc., para limpeza, para ficar de forma natural e não agredir, né? A minha mãe mesmo é muito alérgica, então ela foi encontrando essas saídas, né? Mas também, né, pra quem gosta mesmo não, eu gosto de produto, não quero nada dessas coisas caseiras que eu não vou ficar fazendo, que eu não vou ficar botando em borrifador produto caseiro. Beleza, ela preparou uma lista de produtos que ela indica de limpeza. Então você vai, até pra mostrar pro marido, gente, porque marido é assim, ó, a gente pede pra eles irem no mercado e fazer uma compra de tal produto de limpeza. Não, meu amor, eu quero sapólio. Aí ele vem com, sei lá, pasta cristal.
Mas não era isso que eu queria o sapólio. Então a minha mãe preparou a lista para, olha, parece até que é a prova de maridos, porque tem a figura do negócio, do produto de limpeza e o nome. Tadinhos, gente, eu não quero desfazer os homens, tá? Porque, assim, o meu marido, pelo menos, me ajuda tanto, ele é tão prestativo, ele é tão companheiro, eu só tô brincando. Mas é legal, tem então uma lista também de produtos do supermercado, tá bom? Então, pra quem quiser, tem os produtos caseiros, tem os produtos do supermercado. E aí, essa questão do planejamento eu acho que é um bom caminho, assim, pra gente conseguir ordenar o sono das crianças, as atividades da escola, ter os horários, sabe? Ter os horários pra fazer cada coisa. Eu anotei aqui uma coisa importante que eu não falei, mas eu quero voltar pra falar, que eu acho que isso é muito importante pra falar com relação à rotina. Que a gente tem que fazer um esqueleto. Ó, uma boa rotina deve começar a ser planejada a partir do horário de acordar, né, que eu falei. E aí a gente vai colocar o horário de acordar e de dormir, depois o horário das principais refeições, e nessas principais refeições a gente vai colocar também as sonecas. Pronto, daí a gente montou o esqueleto. No meio desse esqueleto que a gente tem, a gente consegue visualizar qual tarefa da casa a gente vai conseguir fazer, aonde que a gente vai conseguir limpar, ou se a gente vai para a cozinha cozinhar, como é que vai ser. Então essa questão do planejamento, ela vem casada, né? Por isso que a gente está oferecendo o manual de limpeza juntamente com um aulão sobre rotina, porque isso vem casado, a gente consegue limpar bem se a gente tem uma boa rotina, e com a boa rotina a gente consegue limpar, então a coisa tá ali junta e ainda trabalhar, enfim, né? Fazer todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, seguinte, eu vou deixar agora que vocês perguntarem sobre o e-book, se alguém tem dúvida com relação ao nosso manual de limpeza, que não tem, tá, gente? Não tem em nenhuma livraria, podem procurar, esse é inédito, sobre faxina, passo a passo de como que fazer a faxina, como limpar um banheiro, como fazer uma coisa. Isso é uma coisa, é uma riqueza. E assim, ó, muitas mães falam assim, ó, poxa, como eu queria, né? Muitas mulheres, né? Poxa, como eu queria que a minha mãe tivesse me ensinado, que minha mãe tivesse me ajudado, porque eu não fui criada pra limpar a casa, eu fui criada pra estudar, sei lá, pra trabalhar em algum lugar, e a minha mãe nunca me ensinou a limpar, nunca pude limpar em casa. Nunca pôde? Então tá. Então, além de ter uma boa oportunidade de aprender agora, você vai poder aprender pra ensinar aos seus filhos. Isso é sensacional, é uma coisa que a gente pode fazer diferente, né? A gente pode ser diferente, a gente aprende e pode depois ensinar para os nossos filhos, porque a gente vai saber certinho. E como é um produto que a gente está adquirindo, também fica pra gente, fica na nossa família. Pegou o e-book, não quer ter ele só digital, quer ter impresso, imprime, encaderna. Você vai poder sempre ir lá, olhar, voltar, ir com ele para os lugares, né? Enfim, a Ana perguntou sobre a aula. A aula ao vivo vai ser quando? A aula ao vivo vai ser sexta-feira que vem, tá, gente? Sexta-feira que vem, eu não sei que dia que é. Escreve aí pra mim, gente, que dia que vai ser sexta-feira que vem. Alô, produção. Sexta-feira que vem vai ser a nossa aula ao vivo, também às 21 horas. Que eu acho que é um horário bom, as crianças já estão na cama, a gente já tá com o nosso dia redondo, acabado, todo mundo já lavou a louça, todo mundo que tinha que fazer a pia brilhar já brilhou, e aí então a gente vai conseguir se encontrar para ter o aulão, tá bom? E é isso então, gente, eu vou deixar para vocês o link para compra, tá? Eu vou colocar durante essa semana o link. Não falei quanto tempo vai vender. A gente vai vender 7 dias, tá? Então o carrinho tá aberto agora, depois eu vou colocar certinho a data, fecha na semana que vem, e aí vai ter esse tempo. É assim, né? A gente vai fazer esse tempo porque para todo mundo conseguir comprar e assistir a aula ao vivo, todo mundo junto, assim todo mundo consegue estar junto no dia da aula, ver e ter essa oportunidade, né, de ver ao vivo, tá bom? Então tá. Mas alguém tem alguma dúvida? Tô muito contente que vocês estão contentes. Minha louça não tá brilhando ainda não. Tem dia que é assim, mas ó,
com calma, com rotina, vamos pensar, vamos olhar a luz no fim do túnel, vamos ter o nosso objetivo lá. E uma coisa importante, gente, é que assim, ó, quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente vai trabalhar para isso. Então, às vezes, não é um objetivo pra gente, não é um interesse nosso, né, que as coisas estejam assim. Porém, quando a gente começa a ver que ter a casa arrumada, ter as coisas em ordem, ter tudo limpinho, faz diferença pro nosso ânimo, é como a questão da beleza, né? Como quando a gente começa a ver que a gente estar bela nos anima, então a gente quer fazer sempre. Essa coisa da Marie Kondo, da organização, gente, isso é uma alegria pra mim. Porque num instantinho eu pego as coisas, num instantinho eu visto as crianças, eu sempre sei onde as coisas estão, as crianças sabem onde procurar as coisas. Então, ter um objetivo também faz a gente caminhar melhor, né? Então agora a gente vai caminhar juntas, vai caminhar com passo a passo. Ai, gente, é uma mãe pegando na mão de vocês. Eu tô dividindo a minha mãe. E o principal é que toda a renda... Gente, eu não falei isso antes. Toda a renda do e-book, do aulão, vai ser toda para os meus pais. Meu pai, minha mãe, que tem ainda o meu irmão pequenininho que mora com eles, tem adolescente, e mais a minha avó que mora lá também. Então, toda a renda do e-book, do aulão, né, que é um produto só, vai ser para ajudar eles nessa fase de quarentena, que é um momento que quem é autônomo realmente tá aí à mercê, assim, né? Tem que inventar alguma coisa para fazer. Então, vocês comprando esse produto, além de vocês serem abençoados, né? Porque vão estar aprendendo muita coisa, vão ter esse manual, vão ter o aulão, vocês ainda vão estar abençoando a vida dos meus pais, vão estar abençoando a minha vida também, que fico muito feliz, né? De poder ajudar eles, vão estar ajudando uma família a ter um dinheiro agora para passar esse período de dificuldade aí para todos nós, tá bom? O que tem nessa aula da Mãe no Lar? A aula da Mãe no Lar é uma aula muito especial porque ela tem a ver com o meu Instagram, Mamãe por Vocação. É uma aula que não é a mãe do lar, tá? Não quer dizer que as mães que ficam em casa. Quer dizer sobre a importância da mãe no lar. Qual é a influência que uma mãe tem? Qual é o papel dessa mãe, né? Será que faz diferença ter uma mãe no lar? Ou não? E, na verdade, a aula vem para falar sobre essa importância. É muito importante ter uma mãe no lar e é muito importante essas marcas da mãe, elas permanecem, né? Olha, eu aqui nesse projeto junto com a minha mãe, juntas nós duas, né? Bolando esse livro, então alguma coisa que fez parte da minha vida, né? A minha mãe me ensinando a cuidar bem das minhas coisas, falando da vida dela, de como ela sempre organizou os guarda-roupas e fez a faxina, me permitindo ajudar em casa, me permitindo cozinhar, enfim. Então, essa influência da mãe no lar é muito grande, né? É muito importante, ela marca a vida dos nossos filhos. Então, é algo pra gente refletir também, tá? Isso, muito bem lembrado, Pedro. O e-book, assim, ó, quem comprar, acabando a live, a gente vai abrir o carrinho, vocês vão poder ficar livres pra já adquirir. Começar segunda-feira, bala, gente. Começar segunda-feira, ó, numa boa, assim, já botando pra quebrar. Então, quando vocês comprarem, vocês já vão ter o e-book em mãos, os checklists pra vocês só imprimirem amanhã, né? Enfim, hoje à noite ainda, amanhã imprimir todos os checklists para vocês começarem a semana com a semana organizada. E aí, já tem lá dentro a aula da Mãe no Lar, né, o bônus. Tá lá o meu aulão, que na verdade não vai estar lá a data, né? Então lá vocês vão conseguir assistir na sexta-feira. Mas o que já tá disponível é o e-book, os checklists e o bônus da Mãe no Lar, tá bom? hotm.art/aulão rotina, tá? Podem comprar por esse link aí, os apressadinhos, tá? Saudade, Dani, minha amiga. Beijo, gente. Eu vi tanta gente querida nessa live. Dani, vi Milena, vi Sâmia, vi a Pratinhos da Alice, esqueci o nome. Mas tanta gente querida. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse projeto significa muito pra nós. É um marco, assim, na nossa vida.
de poder abençoar. Vamos ajudar, vamos abençoar a vida dessa família que precisa tanto, tá bom? E vamos ser abençoada, né, gente? Vamos fazer uma faxina boa, vamos fazer a nossa casa bonita, a nossa casa limpa, um lugar aconchegante, gostoso para os nossos filhos e pra gente ter tempo agradável com eles também, né? Bruna, responde as mamães aflitas com o sono do bebê. Dorme mamando no peito, vai pro berço, acorda e chora. O que fazer? 1000 vezes a mesma coisa. Vai pro berço, chora, volta, bota mais um pouquinho no seio. Ele relaxou, tá sonolento? Tira, bota de novo no berço, tá bom? Então tá, gente, eu vou nessa. Tem gente que quer pergunta sobre o sono. Gente, difícil, eu não vou conseguir, tá tarde já. Mas acompanhem as dicas aqui, tem sempre caixinha, eu tô sempre respondendo, me dedico aqui o máximo pra vocês, tá bom? São muitas perguntas mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela presença. Eu já vou botar o arrasta pra cima, comprem lá, ajudem a gente, tá bom? E sobre arrotar, essa eu vou responder, que é rápida. Sobre arrotar é o seguinte, arrota pouquinho, a não ser que o bebê tenha refluxo, muito refluxo, pega o bebê, bota ele assim, uns minutos. Se ele não arrotou logo no início que você segurou, ele não vai mais, né? Mamando no seio, então assim, uns 3 minutos, 4 já tá bom. Eu não faço mais que isso, tá bom? Posso comprar 2 vezes pra dar de presente? Compra pra dar de presente, minha gente, faça esse favor. Faça esse favor para as pessoas, para aquela mãe. Lembra daquela mãe que não sabe limpar aquela sua amiga. Dá essa dica, dá essa ajuda para ela. Claro que pode comprar 2 vezes para dar de presente, pode comprar 2, pode comprar 3, vem Dia das Mães, pode comprar para dar para mãe, para avó, para tia. Aquela amiga noiva, sabe aquela que vai casar? Ela precisa desse e-book. Aquela mãe que acabou de ter neném precisa, porque ela vai ter tanta coisa para limpar na vida dela que ela vai gostar de ter essas dicas, tá bom, gente? Então compre mesmo. Instagram da minha mãe, @minhacasabrilhando, tá bom? Sigam lá. Beijo, beijo, gente. Até a próxima.